muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, de todos que nos conduziram aqui no louvor e na adoração. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. É uma alegria e uma honra muito grande poder mais uma vez partilhar a palavra do Senhor com você. Nós estamos numa série de mensagens chamada O que é ser igreja? E nós temos estudado um pouco mais, porque estamos inseridos, imergidos dentro de uma sociedade líquida que tem esvaziado o sentido, o significado das coisas que para nós são de tremenda importância, como a família cristã, como o casamento, como o papel do homem, o papel da mulher. De fato, nós temos perdido o entendimento, e eu entendo que a igreja, ela também precisa ser resgatada na sua essência. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, verso 42. Nós já conversamos aqui a respeito do que é ser igreja, já falamos da igreja como um endereço físico, a igreja como a comunhão do corpo de Cristo. Nós já falamos sobre o compromisso que devemos ter com a igreja de Jesus, e nós vamos avançar um pouco mais dentro desse entendimento em Atos capítulo 2, verso 42. Se você achou, diz achei. Se você não achou, diz espera aí. O texto também vai ser projetado na tela, e o texto ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã. Nós dedicamos, ó Pai, a Ti essa porção do nosso dia, a primícia do nosso domingo, a primícia da nossa semana. Essas são as primeiras horas deste dia, as primeiras horas de uma nova semana, e nós dedicamos ao Senhor com honra, Pai. Nós pedimos a Ti, Deus, que fale ao nosso coração. Como foi lido em um dos textos, o pecado, ele faz separação. O pecado, ele petrifica o nosso coração e nos torna insensíveis ao mover do Espírito Santo. Por isso pedimos ao Senhor que nos quebrante na Tua presença, que o Teu sangue derramado naquela cruz venha nos lavar e nos purificar de todo o nosso pecado, venha produzir em nós, através do Espírito, verdadeiro arrependimento, para que juntos, como corpo de Cristo, tenhamos um encontro com o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, o Senhor da nossa salvação, aquele que nos sustenta com o poder da Sua palavra, aquele que conhece o amanhã e sabe o que é melhor para cada um. Por isso Deus ministra uma palavra universal a todos aqueles que aqui estão, mas também uma palavra específica a cada coração, e que Teu nome seja glorificado hoje e para todos sempre, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz... Permaneça com a sua Bíblia aberta, e eu quero destacar o verso 42. Nós vamos caminhar versículo a versículo, e dentro do verso 42, eu quero destacar a parte em que o autor diz: eles se dedicavam. A primeira pergunta que nós podemos fazer ao olhar para esse texto é: de quem o autor está falando? Eles quem? Quem é que se dedicava? Quem é que o autor está destacando esse atributo, essa característica de dedicação? Esse elogio está sendo referido a quem? Se você voltar alguns versículos aí na sua porção, e se você olhar o versículo 41, você vai encontrar o seguinte texto: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Ou seja, esse texto não está falando de crentes maduros.
Aqueles que se dedicavam, aqueles que estão sendo elogiados, não eram cristãos experientes, não eram cristãos que já tinham uma caminhada dentro do cristianismo, dentro da igreja, não. Eram crentes que haviam acabado de se converter, eram pessoas que haviam acabado de entregar a sua vida para Jesus. Ou seja, todos estes que haviam acabado de tomar a decisão por Cristo, o autor está dizendo, eles se dedicavam. E no dicionário, dedicar-se significa oferecer-se em sacrifício. Não tem como você ser uma pessoa dedicada se você não é alguém que se sacrifica. Não tem como você ser reconhecido como dedicado aos estudos se você não é alguém que sacrifica outros afazeres, outras atividades para atribuir o seu tempo naquela porção. Dedicar-se significa sacrificar. E por que o texto diz que eles se sacrificavam? Sabe por quê? Porque de fato não é fácil. Todo mundo tem uma vida. Ter uma vida não é um privilégio seu. Pastor, eu tenho uma vida. Eu também tenho. Nós também temos. Ter uma vida, ter uma agenda cheia, ter uma agenda cheia de compromissos não é privilégio seu, é privilégio de todos os seres humanos. Ainda mais nesse mundo em que vivemos, todos, do pobre ao rico, têm uma agenda lotada. Todos gastam muito tempo ao longo do dia na jornada de trabalho, na jornada de estudos. Não é só você que é casado, não é só você que tem filhos, não é só você que tem um animalzinho que precisa da sua atenção, não é só você que adoece de vez em quando, não é só você que tem um trabalho a fazer, não, todos nós temos. E esse texto ele está dizendo que essas pessoas que haviam acabado de se converter, que tinham uma agenda cheia, que tinham sim afazeres, porque eles não eram anjos, eles se sacrificavam. Agora, por que mesmo com uma vida corrida, com uma agenda cheia, eles decidiram se sacrificar? Eu quero convidar você a voltar alguns versículos antes, e se você puder, leia por gentileza o verso 37. O texto diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu não sei se você pegou o porquê essas pessoas elas se sacrificavam, mas eu quero trazer esse entendimento para você. O texto diz que aqueles que se converteram em nome de Jesus Cristo, agora seriam batizados no nome de quem? De Jesus Cristo. E Cristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um sobrenome. Cristo é um título que Deus Pai deu para o seu Filho. E Cristo significa aquele que foi ungido, aquele que foi designado, aquele que foi separado, aquele que foi enviado a dar a vida pelos seus irmãos. Portanto, estes que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles foram batizados em nome de Jesus e também agora receberam como título Cristo. Então agora não é mais Juan, mas é Juan Cristo. Agora é Samuel Cristo, agora é Keila Cristo. Por quê? Porque todos nós agora fomos inseridos na família de Jesus, na família dos enviados, na família dos separados, na família dos designados, na família daqueles que têm um objetivo. Qual o objetivo? Dar a vida em favor dos seus irmãos. O verso 40 então nos diz o seguinte: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Presta atenção, porque Deus nos fez para sermos como nosso irmão mais velho, que é Jesus. Deus nos fez dentro do padrão de Cristo, mas o diabo,
ele não satisfeito com o padrão que Deus estabeleceu para a igreja, que era o padrão de Cristo, ou seja, alguém que dará vida pelos seus irmãos, ele inventou então o anticristo. E o que é o anticristo? O anticristo é a antítese do Cristo. Se Cristo é aquele que foi separado, enviado para dar a vida em favor dos seus irmãos, o anticristo é aquele que se poupa, que se protege, que se guarda. Interessante porque o apóstolo Pedro chega para Jesus e diz assim: não é necessário que você passe por todo esse sofrimento, não é necessário que você morra numa cruz. E naquele exato momento, Jesus olha para Pedro e diz o quê? Arreda-te daqui, Satanás, porque aquele era o espírito de anticristo. Querido, você precisa tomar cuidado com todos aqueles que têm a teologia do anticristo. Pastor, qual é a teologia do anticristo? É a teologia do menor esforço, é a teologia de que você não precisa se sacrificar. Quando alguém chegar para você com um discurso, olha, você não precisa jejuar, toma cuidado. Quando alguém chegar para você e dizer para você, olha, você não precisa participar de uma vigília de oração, você precisa tomar cuidado. Essa é a teologia do anticristo. Você não precisa entregar o seu dízimo e a sua oferta. Cuidado com aqueles que dizem, Jesus já morreu pela igreja, você não precisa se sacrificar por ela, porque essa é a teologia do anticristo. Me diz qual é a coerência disso na Bíblia, se Cristo havia morrido e o apóstolo Pedro ainda se entrega. Se Cristo havia morrido e João se entrega, e o apóstolo Paulo se entrega, me diz aonde isso é coerente? Se Cristo havia morrido, ressuscitado, o Espírito Santo havia descido para instituir a igreja, e estes homens morreram pela causa do Evangelho. Essa é a teologia do anticristo, a teologia da lei do menor esforço. Eu nunca vi uma geração tão preocupada em se proteger. Nunca houve uma geração tão preocupada em se poupar, em se guardar. É verdade ou não é? Mas nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Nós não fomos colocados pelo próprio Deus neste mundo para nos pouparmos, para nos guardarmos, para descansarmos, não. Nós somos colocados por Deus neste mundo para cumprirmos um propósito, do qual o próprio Cristo em João 17,4, ele diz: Pai, eu tenho te glorificado, como? Concluído o que tu me destes a fazer. Não há outra forma de glorificar o nome de Deus, senão fazendo o que Ele nos chamou a fazer. E o que Ele nos chamou a fazer? Pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando as pessoas a guardar aquilo que Ele tem ordenado. Querido, uma geração corrompida, de acordo com Atos 2,40, nada mais é do que uma geração que faz a coisa certa, só que do jeito errado. E faz o certo do jeito errado, porque tudo o que faz é pensando em se poupar, em se guardar, em se proteger, e não em abençoar, cuidar, repartir. Me diz se não é assim que os cristãos estão vivendo. Se tudo o que você faz é para se salvar, se tudo que você faz é pensando no seu futuro, se tudo que você faz é pensando no seu amanhã, se tudo que você faz é pensando em se proteger, me diz com quem você se parece mais, com Cristo ou com o anticristo? Porque Cristo é aquele que foi separado, designado e enviado a dar a vida em favor dos seus irmãos. Cristo é aquele que não poupou uma parte do seu corpo. Cristo é aquele que não poupou uma hora do seu dia. Cristo é aquele que não guardou uma gota sequer para Ele, mas entregou tudo no Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Mas o anticristo era aquele que, tendo tudo, queria ainda mais. E aquele que queria descansar mais, é aquele que queria ter mais prazer, é aquele que queria ter mais descanso, é aquele que queria acumular mais.
Por que que com uma vida corrida, esses cristãos que acabaram de se converter, eles decidiram se sacrificar? Porque eles entenderam que a conversão faz com que eles fossem inseridos em uma família, e toda família tem uma identidade. A minha família, por exemplo, ela se chama Nossi Gomides. Nossi do italiano, Gomides do espanhol. A minha família tem uma identidade. O meu bisavô, ele é fundador do Cruzeiro, e isso modela. O meu avô se converteu num tempo onde as pessoas que se entregavam a Jesus Cristo não podiam ser enterradas no mesmo lugar, não podiam estudar no mesmo lugar. Ele foi separado da sociedade, ele foi colocado para fora da sua casa. Isso modela a nossa família. A nossa família tem uma identidade. Toda família tem uma identidade. Quais são os valores e princípios da sua família? Qual é a identidade da sua família biológica? Porque a identidade da nossa família espiritual é a identidade do Cristo, daquele que morre, daquele que se sacrifica, daquele que dá a vida, daquele que reparte, daquele que abençoa. Então esses cristãos aqui, imaturos até, acabaram de se converter. Eles entenderam que a conversão fez com que eles fossem inseridos em uma família espiritual, e essa família agora tem um propósito: dar a vida pelos outros. É por isso que o texto diz o quê? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nós, enquanto cristãos, precisamos parar de valorizar mais as coisas desse mundo do que a palavra de Deus. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender que todo o conhecimento que existe no mundo, ele procede da palavra de Deus. A Bíblia fala de medicina antes do ser humano conhecer a medicina como ela existe hoje, e colocou o homem para dormir. Nos termos da medicina atual, anestesia geral. E tirou então da mulher a costela do homem, nos termos de hoje, uma cirurgia. Por que da costela? Porque dentro da costela você tem um tecido gelatinoso, cheio de elementos correlacionados à clonagem humana. Medicina. A Bíblia fala de física quântica. O que se vê não foi feito do que é visível. Física quântica. A Bíblia fala de biologia, e Adão nomeou a criação de acordo com a sua espécie. Nós precisamos parar de valorizar mais os conhecimentos do mundo do que a palavra de Deus, porque tudo que se conhece no mundo procede daqui. E eu não estou dizendo que você não deva estudar, eu não estou dizendo que você não deva se aperfeiçoar. É óbvio que você deva fazer isso, mas se você tem que valorizar algo na sua vida, é a palavra de Deus, porque ela é a fonte do ensino. Me diz, pergunta para um ateu: você não acredita em Deus? Tudo bem, ok, onde que você aprendeu que mentir é errado? Ah, legal, a nossa sociedade hoje não acredita em Deus. Me diz, aonde que vocês aprenderam que matar o ser humano é uma coisa errada? De onde foi que vocês tiraram a ética e a moral? Toda a ética e a moral que nós conhecemos na nossa sociedade pós-moderna, ela provém da palavra de Deus. Todo o conhecimento que nós temos provém da palavra de Deus. Portanto, nós devemos nos dedicar sim ao ensino da palavra, a este livro que dá testemunho de si mesmo, dizendo que ele é vivo e eficaz, que essa palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de identificar a junta da medula e o espírito da alma. Nenhum microscópio, nada, nenhuma lente superpotente é capaz de identificar a separação da alma e do espírito, mas essa palavra não só identifica, como ela é penetrante e ela não volta vazia. 2 Timóteo 3,16, apta para o ensino, para a correção. Ela é lâmpada para os nossos pés. Por que que nós valorizamos outros conteúdos em detrimento da palavra? Nós precisamos nos voltar urgentemente à palavra. Sabe, você pode ler quantos livros sobre casamento você quiser, mas se você quer ter um casamento sobrenatural, você precisa estudar a palavra de Deus. Você pode estudar quantos livros você quiser sobre hombridade, mas se você quer ser um homem de verdade, você precisa estudar a palavra de Deus.
Não há feminilidade se não há a palavra de Deus. Sabe, não há verdadeira prosperidade senão no estudo da palavra de Deus. Agora presta atenção nisso daqui, porque o estilo de estudo daquela época não era trancado no seu quarto de modo sozinho. O estudo da palavra de Deus naquele tempo não era na frente de uma tela, na frente de um computador, ouvindo alguém que você não conhece a vida. O que aconteceria com a sua família se você elegesse uma pessoa que você não conhece para ensinar tudo a respeito da vida para os seus filhos? O que aconteceria com o futuro da sua geração se você elegesse uma pessoa completamente desconhecida para nortear os seus princípios e valores? Sabe o que aconteceria? Um colapso total, e é o que está acontecendo hoje. Agora eu quero ler para vocês uma história contada por uma criança, para que você entenda a profundidade do que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Preste atenção. Alguns anos depois que nasci, meu pai conheceu uma estranha recém-chegada à nossa pequena cidade. Desde o princípio, meu pai ficou fascinado com esta encantadora novata. E em seguida, a convidou para morar com a gente. A estranha aceitou, e pasmem, minha mãe também. Enquanto eu crescia, ela ganhou um lugar muito especial no meu coração. Confesso que a minha mãe me ensinou o que era bom e o que era mal, e o meu pai me ensinou a obedecer. Mas aquela estranha, ela tinha um poder de convencimento muito maior do que o poder do meu pai e o poder da minha mãe. E ela nos encantava por horas, falando das suas aventuras e dos seus mistérios. Aos poucos, ela ganhou o coração de toda a família. Foi ela que levou a minha família ao primeiro jogo de futebol. Ela fazia a gente chorar e rir. A estranha quase nunca parava de falar, mas meu pai a amava. Às vezes ele mandava a gente ficar em silêncio para poder ouvi-la um pouco mais. Meu pai dirigia o nosso lar com fortes convicções morais, mas a estranha não se sentia obrigada a segui-las. E na verdade, ela nos ensinava algo completamente diferente do que ele já havia ensinado, mas ele parecia não se incomodar com isso. As brigas, os palavrões na nossa família não eram permitidos. Entretanto, ela usava uma linguagem inapropriada, que às vezes queimava os meus ouvidos, mas o meu pai parecia não se incomodar. Meu pai nunca nos deu permissão para tomar bebidas alcoólicas e fumar, mas ela nos incentivava, dizia que isso nos fazia destacar na sociedade. Agora sei, hoje mais velho, que os meus conceitos sobre vida, família, casamento, foram todos influenciados por aquela estranha na minha infância e adolescência. Passaram-se mais de 50 anos desde que a estranha veio para nossa casa. Desde então ela mudou muito, mas ainda continua jovem, bonita e elegante. Sabe qual é o nome dela? Televisão. Depois ela arranjou um marido que se chama computador. Tiveram vários filhos, os tablets, e vários netos, os smartphones. E eles continuam até hoje deturpando os valores e princípios da palavra do Senhor. Querido, Adão e Eva, eles erraram muito quando permitiram que a serpente entrasse no jardim. Erraram ainda mais quando pararam para ouvir aquele estranho animal. Erraram ainda mais quando concordaram com ela e decidiram segui-la. Mas nós não estamos mais em um jardim, agora nós estamos em uma cidade. A serpente é algo natural do jardim, não é algo natural da cidade. A estratégia mudou, mas a essência continua a mesma. O diabo não vai mais entrar na sua casa transvestido de um animal silvestre, mas agora através da tecnologia. Por isso você precisa cuidar com aquilo que você escuta, cuidar com aquilo que você assiste, cuidar com aquilo que influencia você. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento é um portal para o mundo espiritual. Eu quero te perguntar, quem é que está modelando você? Quem é que está modelando a sua maneira de pensar a respeito de casamento?
Quem é que modela a sua maneira de pensar a respeito da criação dos seus filhos? Quem é que influencia você em relação a princípios e valores? Quem é que está norteando você em relação à vida? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A que tipo de ensino você está se sacrificando? Porque até para a televisão é necessário sacrifício. Você sacrifica a sua vida com o seu cônjuge, você sacrifica a sua vida com os seus filhos, você sacrifica tempo de leitura da palavra. Você está se sacrificando para aprender com quem? Porque o texto diz, eles se sacrificavam para aprender com os apóstolos. Até mesmo para você ouvir pregações na internet, você precisa ter cuidado. Até mesmo, sabe por quê? Porque não é só Deus que chama homens para transformá-los em pastores, o inimigo também o faz. O inimigo também infiltra pessoas, o inimigo também planta igrejas. Então você precisa tomar cuidado com quem você escuta. Você não pode, em hipótese alguma, você não deveria escutar alguém que você não conhece. Mas parece tão bonito o que ele está falando. A isca é assim mesmo, né? Ela é bonita. Imagina uma isca aos olhos do peixe. É algo que atrai. Mas depois que ele está fisgado, ele não sai mais dela. Você não deveria escutar alguém que você não conhece. Você não deveria escutar alguém que você não conhece nada a respeito da sua família. Você não deveria escutar alguém que você não sabe algo sobre a vida dessa pessoa com Deus, sobre a história dessa pessoa. Tome muito cuidado, porque hoje é muito mais fácil influenciar o povo do que nesse tempo. Nesse tempo as pessoas tinham que expulsar da igreja os falsos profetas, mas hoje eles estão dentro da sua casa, na tela do seu celular, quase que imperceptíveis, trazendo para você uma teologia anticristo, trazendo para você uma teologia liberal, trazendo para você teologias que mais te afastam de Deus do que te aproximam dele. Quem foi que Deus estabeleceu como autoridade na sua vida? Quem foi que Deus levantou para nortear você em cima da palavra dele? O texto diz, ele se dedicava ao ensino, mas também à comunhão. O que você precisa entender é que quando se trata da comunhão cristã, não existe movimento estático. Ou você trabalha para que a comunhão cristã cresça, ou você está trabalhando para que ela acabe. Não existe alguém que esteja estático na comunhão cristã. Francis Chan, ele disse, se você não luta pela unidade da igreja, pode ser que você não tenha nem o Espírito Santo dentro de você. Porque é impossível você ter o Espírito Santo dentro de você e não trabalhar para que o corpo esteja saudável. Agora, para que a família seja saudável, é necessário que haja unidade e não uniformidade. E para que haja unidade, é preciso que nós nos dediquemos à palavra, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se você observar, não existe vida cristã fora do corpo. Se você observar, você é um membro de um corpo cujo cabeça é o próprio Cristo. E eu quero te dar o exemplo de um amigo que ele quebrou a cabeça do fêmur e ele precisava fazer uma cirurgia. E foi dito para ele, olha, essa cirurgia é uma cirurgia extremamente delicada. Nós vamos ter que inserir um pino, mas não é um procedimento fácil, porque como está bem na divisa, pode ser que não cole. E se não colar, e se não conectar, e se não ligar, vai necrosar e vai morrer. De acordo com o médico, tudo que não está bem ligado, necrosa e morre. Isso me assusta, sabe por quê? Porque muitos aqui nessa manhã estão perto, mas nem todos estão conectados. E se você está perto, mas não está conectado, pode ser que você já esteja doente, pode ser que você já esteja necrosando, e pode ser que o caminho natural para você seja a morte espiritual. Muitos aqui estão unidos, mas não há de fato essa unidade. Muitos aqui são amigos, mas nem todos são irmãos. E Deus não está montando uma empresa e nem um clube social, mas uma família espiritual. Por isso não tem como você ser cristão se você não faz parte de um corpo.
Agora, você acha mesmo que a comunhão cristã, como a Bíblia diz que tem que ser, ela vai bater na sua porta e ela vai dizer: seja bem-vindo à comunhão cristã? Você acha mesmo a comunhão cristã não é como uma série que você assiste no Netflix? Não, a comunhão cristã é como uma casa que precisa ser construída desde o seu fundamento. Você não foi chamado para assistir a comunhão cristã, mas você foi chamado para criar oportunidades para que haja comunhão cristã. Para ter comunhão, querido, você precisa lutar, e lutar muito. Você precisa lutar contra os seus pecados, abrir mão do seu egoísmo, do seu individualismo. Para ter comunhão cristã, você precisa parar de pensar só em você. Eu estou cansado, eu tenho uma vida, eu trabalho, eu estudo. Queridos, todos têm uma vida, todos trabalham, todos estudam, todos têm a fazerem, todos têm dívidas, todos adoecem. Então valoriza, porque dentro de uma comunidade cristã tem dois tipos de pessoas: aqueles que criam oportunidades para que a comunhão exista e aqueles que desfrutam. E se você não é alguém que cria e nem alguém que desfruta, há algo de muito errado com a sua espiritualidade. Nós vivemos em um mundo mau, nós vivemos num tempo onde o próprio Cristo está abreviando o tempo. Nós convivemos com pessoas falhas, pecadoras. Portanto, a comunhão cristã é construída. A comunhão cristã, ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser praticada. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Interessante, porque o partir do pão não é você vir na igreja no primeiro domingo do mês e tomar da ceia do Senhor. Partir do pão fala sobre um estilo de vida, porque o próprio Cristo pega o pão, Ele dá graças, Ele reparte, e depois Ele diz: fazei isto em memória de mim. O que era para fazer em memória de Cristo? Comer o pão ou repartir o pão? Porque quando nós comemos o pão, nós não fazemos Cristo ser lembrado, porque comer é natural, é instintivo. Comer faz parte da nossa necessidade carnal de sobrevivência, mas repartir não, repartir é sobrenatural. Quando você pega o seu lanche e come no trabalho, todo mundo acha aquilo normal. Mas quando você pega o seu lanche e fala: gente, olha, eu trouxe isso aqui para vocês, as pessoas olham para você e elas dizem assim: por que você está fazendo isso? Isso não é normal. Por que você teve o trabalho de fazer mais? Por que você pensou na gente? Então o repartir faz o nome de Cristo ser lembrado. Agora, Cristo não é alguém que repartiu apenas na ceia, mas Ele viveu o estilo de vida do partir do pão. O próprio corpo dele foi partido na cruz, o seu tempo foi repartido, tudo foi partido na sua vida. Então, partir o pão fala sobre o estilo de vida do cristão. Interessante, porque muitas pessoas, por causa do anticristo, estão guardando o pão, guardando numa falsa perspectiva de que terão amanhã. Mas o pão que você guarda, ele não está salvo. Salvo está o pão que você reparte, porque o pão que você guarda apodrece, o pão que você guarda estraga, mas o pão que você reparte, você semeia, e quando você semeia, você colhe. A Bíblia diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A Bíblia diz: tudo aquilo que você semear, você irá colher na sua vida. Então, salvo não é o pão que você guarda, salvo é o pão repartido. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Interessante, eu quero chamar a sua atenção, porque eles se sacrificavam, mas o texto também diz que eles perseveravam. E a palavra perseverar no grego é proskarterou. E essa palavra, ela é composta por pros, que significa para, em direção a algo, e karterou, que significa carregar, que significa suportar, que significa ser forte e constante. Portanto, perseverar, perseverança, é alguém que é forte para sustentar algo muito tempo. Perseverança é alguém que é fiel por muito tempo. Perseverar é alguém que suporta por muito tempo. E o texto diz que eles se sacrificavam, mas eles perseveravam. Perseveravam no quê, queridos? No ensino da palavra.
em aprender a palavra, em estudar a palavra, perseveravam em ouvir dos apóstolos, a perguntar para os apóstolos, a interagir com os apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, eles não desistiam das pessoas, eles não desistiam, eles perseveravam no partir do pão, não repartiam uma vez por mês, era o tempo todo. E o texto vai dizer que em vários momentos, quanto que isso era diário. Agora eu quero te perguntar, você tem se sacrificado? Você tem perseverado? Porque eles perseveravam inclusive numa vida de oração, e a oração não muda o coração de Deus, a oração muda o meu coração. Nós só estamos prontos para liderar quando o nosso coração é transformado, porque a liderança não tem a ver com a nossa vontade, mas com a vontade do Senhor. Então eu não oro para que o coração de Deus seja alterado, eu não oro para que Deus mude de ideia, eu não oro para que Deus mude de opinião, eu oro para que a minha vontade seja alterada, para que eu me submeta à vontade dEle. A oração não coloca Deus em movimento, porque Ele nunca parou. Jesus diz: o meu Pai trabalha e trabalha até. A oração me alinha na direção que Deus está agindo. A oração me tira de um movimento estático, da zona de conforto. A oração ajusta a minha vela na direção que Deus está soprando. Olha o que a Bíblia diz: vocês não recebem porque não sabem pedir. E sabe por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem para comer. Porque a mentalidade é do anticristo: me guardar, me proteger, me salvar, acumular. Por isso vocês não recebem o que pedem, porque vocês pedem com a mentalidade errada. Porque Jesus Cristo nos ensinou a pedir, Jesus Cristo nos ensinou a orar, e Ele orou pelos discípulos, Ele orou pela igreja, Ele orou para repartir o pão, Ele orou para curar, Ele orou para fazer milagres. Interessante, porque ainda dentro desse contexto, Salomão pede sabedoria para governar, e o texto diz: porque você me pediu sabedoria para governar o povo, eu te darei também o que você não me pediu, riqueza e fama. Salomão agrada a Deus porque ele não pede para ele, ele pede para o povo, e porque ele pede para o povo, Deus cuida dele. A Bíblia diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê no secreto te recompensa no público. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. A Bíblia diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. A Bíblia diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Esse era um povo que perseverava em oração. Recentemente nós tivemos o privilégio aqui de ver uma família toda ser alcançada pela oração. A primeira mulher que se converteu, a primeira pessoa que se converteu era a esposa. E ela durante décadas orou pela conversão do seu marido. Ela sozinha participou do batismo do seu filho. Mas o segundo batismo que ela participou foi o batismo do seu marido. E ano passado nós vimos essa mãe com esse pai, agora batizando o seu filho mais novo. E tudo isso foi através da oração. Porque a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. E se ela é espiritual, eu não venço no poder do argumento. Se ela é espiritual, eu não venço na manipulação, eu não venço no vitimismo. Se a minha luta é espiritual, eu venço em oração. Eu deveria orar antes de fazer reuniões. Eu deveria orar antes de ter conversas difíceis. Eu deveria orar antes de entrar e executar o meu trabalho, porque o mundo espiritual, ele governa o mundo material. E muitas coisas que você não tem conquistado, você não tem conquistado não porque Deus não quer, mas porque você não está usando o instrumento certo. Porque se você usar o instrumento errado para conseguir o que Deus quer, você vai se ferir, você vai ferir pessoas. E não é assim que Deus fez para ser. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sabe o que é interessante? Há uma ação da igreja nesse texto, mas há uma consequência espiritual. Há uma ação humana de sacrifício, de dedicação, e há uma consequência divina, sobrenatural. A ação humana foi o que? Se sacrificar.
ao ensino dos apóstolos, à comunhão cristã, ao partir do pão e às orações. E qual é a consequência espiritual? Todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos. Você consegue imaginar uma igreja onde todos estão cheios de temor? Você consegue imaginar uma igreja onde todos estão com o fruto do Espírito Santo, a paz, o amor, a bondade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a alegria? Se você observar, para que nós, como igreja, possamos desfrutar desse sobrenatural, é necessário que haja sacrifício, é necessário que você se entregue, é necessário que você abra mão, é necessário que você se sacrifique. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa para vocês: ter uma agenda cheia não é privilégio. Privilégio é quando a sua agenda cheia traz o sobrenatural para a sua vida. Todo mundo tem uma vida cheia, mas a questão é, o que essa vida cheia está resultando para você? Todo mundo tem uma agenda lotada, a questão é, o que essa agenda lotada está repercutindo nas próximas gerações? Porque se você não se dedica a aprender a palavra, você vai se dedicar a outra coisa. Se você não sacrifica o seu tempo para comunhão, você estará em contato com outras situações e pessoas. A grande questão é, como você tem usado o seu tempo? Porque quando eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja com a agenda cheia. Tinha dia de oração, tinha dia da comunhão, tinha dia do partir do pão. O texto diz que eles estavam juntos todos os dias. Uma igreja com a agenda cheia, mas uma agenda cheia que produziu o sobrenatural. Tem pessoas fugindo da agenda da igreja. Tem pessoas dizendo: a igreja promove muitas coisas. Meu querido, se você não ocupar o seu tempo estudando a palavra, orando, tendo comunhão, evangelizando e servindo, você vai ocupar com más companhias. E a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Tem muita mulher reclamando: meu marido está muito tempo, ele está na célula, ele está na EBD, ele fica o tempo todo estudando a palavra, o meu marido quer saber o tempo todo da igreja. Mas se ele não estiver aqui, pode ser que ele vai ficar o tempo todo dentro de um bar, o tempo todo com más companhias, o tempo todo vendo o que não deve na TV e na internet. Me diz, que tipo de agenda cheia você quer que o seu marido tenha? Que tipo de agenda cheia você deseja que a sua esposa tenha? Que tipo de agenda cheia você deseja que os teus filhos tenham? Porque eles vão ter uma agenda cheia, ou no videogame, ou no computador, ou com más companhias, ou na igreja, ou no acampamento, ou na conferência, ou evangelizando. Que tipo de agenda você quer ter para a sua família? Porque tem agenda que traz destruição, mas tem agenda que faz o céu descer na terra. Tem agenda que amaldiçoa as próximas gerações. Tem agenda que abençoa a descendência. Que tipo de agenda você deseja ter? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você consegue ver uma igreja que se sacrifica na palavra para aprender? Pastor, me ensina. Pastor, o que o texto diz? Pastor, senta comigo. Uma igreja que se dedica a aprender a palavra. Uma igreja que está dizendo: pastor, eu quero estar na célula, eu quero estar no grupo de homens, eu quero estar no grupo de mulheres. Uma igreja que se dedica na comunhão, uma igreja que se dedica no partir do pão. Pastor, tem alguém precisando, tem alguma criança precisando de bolsa? Eu vou financiar uma bolsa, e graças a Deus as inscrições acabaram, o acampamento já está com as vagas encerradas, já temos muitas crianças. Pastor, o que precisa fazer? Eu quero repartir o pão. Pastor, eu quero orar, será que eu posso participar de todas as vigílias? Porque todo mês tem vigília aqui na igreja. Pastor, qual é o momento de oração? Como é que faz para participar do ministério de intercessão? Uma igreja que faz isso, não é só uma igreja cheia de temor, mas é uma igreja que desfruta do sobrenatural de Deus, e uma igreja que vive a unidade. E o que a igreja vive aqui repercute na sua casa. O que a igreja vive aqui transborda no seu casamento. O que nós precisamos entender é que sem o Espírito Santo não há unidade. Sem o Espírito Santo nós estamos reunidos, mas não unidos. Você já viu o que acontece quando você pega milho e joga no chão? O que acontece quando você pega milho e joga no chão? Você tem ali uma reunião de galinhas, mas elas estão reunidas, elas não estão unidas. Porque a unidade ela é em torno do propósito, a reunião é em torno de uma necessidade. O
O que acontece se você tirar a comida? Elas vão começar a brigar umas com as outras, para disputar o pouco que tem no chão. Tira a comida para você ver. E me diz se não é isso que está acontecendo com a igreja de Jesus. Há muitas brigas no corpo de Cristo, porque nunca houve unidade, houve reunião. Porque nós nunca estivemos unidos em torno do mesmo propósito e do mesmo Espírito, e sim unidos em torno da nossa necessidade, para suprir a nossa carência. Eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser massageado no meu ego, eu preciso ser reconhecido no que eu faço. Estamos reunidos em torno das nossas necessidades. Eu vim aqui porque eu preciso comer, eu preciso de uma cesta básica. Eu vim aqui porque eu estou desempregado, eu preciso de um network, eu preciso de contatos. E aí quando você tira a comida, a briga, a racha, a divisão, porque nós nunca estivemos unidos no Espírito, e sim reunidos em torno da necessidade. Se você observar na parábola do filho pródigo, o filho mais velho não teve dificuldades em aceitar o pai. O filho mais velho teve dificuldade de aceitar quem? O irmão. Eu e você não temos problema com Deus, nós temos dificuldade com o irmão. Se você observar, Caim não teve problema com o pai, Caim teve problema com um irmão. É por isso que Deus faz duas perguntas no Éden. Ele pergunta para Adão, onde você está, quando Adão cai, e ele pergunta para Caim, onde está o seu irmão? E não tem como você falar que está na presença do Pai, se quando você olha para o lado, você já matou os seus irmãos. Se você é cristão, você precisa ser maduro. E se você é maduro, você tem que aprender a lidar com o erro dos seus irmãos. O maduro paga o preço pelo imaturo. O maduro lida com o constrangimento. O maduro lida com o prejuízo. O filho mais velho, ele vê o irmão gastar o dinheiro todo e depois ele pega o dinheiro dele e ajuda o irmão. A gente está na praia, era para durar o dia todo, você já gastou só na parte da manhã, está aqui uma porção do meu dinheiro para você. É o filho mais velho, é o filho mais maduro, é o filho experiente. Nós deveríamos ser filhos maduros espiritualmente, e nós deveríamos lidar bem com a imaturidade dos nossos irmãos, porque foi isso que Jesus Cristo fez conosco, sendo o nosso irmão mais velho. A igreja é a família que Deus começou a formar no Éden, não é a empresa que Deus começou a formar, não é o partido político, não é um instituto social. A igreja é a família que Deus começou a formar no Éden, a família que Ele levará para toda a eternidade no céu. Portanto, a unidade virá não do que fazemos, mas da consciência de quem somos, porque o que fazemos é consequência de quem somos. E o que nós somos? Nós somos a família de Deus, a morada do Espírito, a noiva do Filho. Nós somos irmãos. Quando entendermos que somos família, nós envolveremos as pessoas então em tudo que nós fazemos. No conceito de uma família não há desigualdade social. Dentro de uma casa, numa família saudável, ninguém come menos e alguém come mais, ninguém fica com fome. Dentro de uma família saudável não há racismo. Dentro de uma família saudável não há agressão. A cura para a nossa sociedade é o Deus Pai instituindo a família espiritual. A cura para a igreja é o entendimento da família espiritual, porque quando nós entendermos que somos família, não haverá dificuldade em partir o pão. Será incabível na minha mente os meus filhos irem para o acampamento e os seus não. Como que os meus filhos podem desfrutar de tamanha bênção e os seus não? Será incabível na minha mente eu ter um pão na minha mesa e você não ter na sua. Mas isso só acontece por causa do Espírito Santo. Se você observar esse texto, ele trata de uma ação humana e de uma consequência espiritual. A ação humana é dedicar-se à palavra, à comunhão, ao partir do pão, às orações. E a consequência espiritual, todos cheios de temor, milagres, sinais, maravilhas e unidade. E para encerrar, do 45 ao 47,
vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. O texto diz que eles tinham tudo em comum e que ninguém tinha necessidade, não havia miséria e não tinha fome. Agora presta atenção nessa pergunta: ninguém tinha fome, não havia miséria e não havia necessidade. O texto está falando do mundo inteiro? O texto está falando de todos os lugares do mundo? Esse texto está falando de onde o Espírito Santo habita. Esse texto está falando de onde há verdadeira comunhão cristã. Nenhum partido político pode usurpar de uma porção de um texto como esse e tentar aplicá-la e praticá-la, porque isso é impossível. Essa realidade, ninguém tem necessidade, ninguém tem falta, só é possível por causa do Espírito Santo de Deus. Já no verso 46, todos os dias reuniam-se no pátio do templo, partiam pão nas casas, estavam juntos. Qual a postura do coração? Alegria e sinceridade. Olha que interessante, porque começou com sacrifício, mas terminou com alegria. Começou com dificuldade, mas terminou com sinceridade de coração. Começou com sacrifício, terminou com sinais, prodígios, maravilhas, temor, unidade, alegria e sinceridade no coração. E o texto termina dizendo: louvando a Deus, tendo a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Muitas pessoas estão dizendo por aí: pastor, a gente não precisa fazer nada, é Deus que acrescenta na igreja os que vão sendo salvos. Se isso fosse uma verdade, não teríamos igrejas morrendo. Se isso fosse uma verdade, se nós não precisamos fazer nada, porque é Deus que acrescenta, não teriam igrejas doentes fechando as portas. Eu, como pai, não coloco os meus filhos na mão de uma pessoa irresponsável. O nosso Deus não vai colocar aqueles que Ele alcançou nas mãos de quem não sabe cuidar, nas mãos de pessoas irresponsáveis. Portanto, o que Deus espera de nós como uma igreja saudável? Não como uma igreja perfeita, porque não somos, mas como uma igreja saudável. Sabe o que Deus espera de nós? Que nós sejamos uma igreja que valoriza o ensino da palavra, que se dedica para aprender a palavra, que tem fome e sede da palavra, que valoriza as autoridades que Deus instituiu na sua vida. O que Deus espera de nós é que nós sejamos uma igreja que ama a comunhão cristã, uma igreja que está nas células, uma igreja que está nas casas, uma igreja que está no templo, uma igreja que se movimenta na cidade. O que Deus espera de nós é que nós sejamos uma igreja que parte o pão, que cuida do órfão, que cuida da viúva, que cuida do imigrante, que cuida dos necessitados. O que Deus espera de nós? Que nós partimos o pão, que nós sejamos uma igreja de oração. E a oração não só individual, mas a oração também comunitária. Sabe por quê? Porque muitos acham, presta atenção nisso daqui, que a salvação se fundamenta apenas na graça. Mas de acordo com 2 Coríntios 13:14, a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas se consuma na comunhão. Se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma na comunhão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, em nome de Jesus, amém.